Paz a todos nessa manhã, mais um culto online aqui na sede da Igreja Evangélica Encontros de Fé em Porto Alegre. Que Deus te abençoe nesse culto da família. Vamos estar trazendo uma palavra e também orando por ti, pela tua casa, pedindo que a bênção de Deus esteja sempre conosco, pois Ele mesmo deixou bem claro que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Nesta manhã, mais uma vez, as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a nossa vida e temos motivos para bendizer ao Senhor de todo o nosso coração. Vamos começar orando nesta manhã para que a graça e a unção de Cristo estejam sobre nós. Senhor, muito obrigado. Ao entrarmos na Tua presença, confiamos no Teu sangue que nos limpa e nos purifica de todo pecado. E essa Sua obra maravilhosa nos dá acesso à Tua presença e podemos nos apresentar diante de Ti como Teus filhos, para louvar e bendizer e glorificar a Ti, Senhor, te dando graças por tudo que Tu tens feito por nós, mas te louvando e te adorando pela pessoa que Tu és, um Deus maravilhoso, assaz benigno, um Deus que cuida de nós, que nos guarda e nos livra de todo mal. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração nessa hora. Vamos a um momento de louvor e já voltamos. Nos alegramos na Tua presença, Senhor. Rendemos louvores a Ti com palmas, com tudo que temos e tudo que somos. Aleluia! Estamos reunidos neste dia para dar-lhe glória. A música tocamos, as vozes elevamos para dar-lhe glória. Som de júbilo tem enchido este lugar, com o propósito de Seu nome elevar. Damos glória, só a Ele. Adoramos, pois tem sido fiel. Cante a glória do Seu nome, que é digno de exaltar. Declaremos para os povos Seu amor e majestade. Dai-lhe glória, adorai a Jesus o Rei. Aleluia, te adoramos. Com as mãos levantadas, corações todos sinceros esperando. Sem dúvida sabemos que Sua presença está manifestando. Sentados sobre o trono de nossa adoração, desejamos que governe sobre nossa geração. Damos glória, só a Ele. Te adoramos, pois tem sido fiel. Cante a glória do Seu nome, que é digno de exaltar. Declaremos para os povos Seu amor e majestade. Dai-lhe glória, adorai a Jesus o Rei. Vamos dizer com as mãos levantadas. Com as mãos levantadas, corações todos sinceros esperando. Sem dúvida sabemos que Sua presença está manifestando. Assentados sobre o trono de nossa adoração, desejamos que governe sobre nossa geração. Damos glória, só a Ele. Adoramos,
tem sido fiel. Cante a glória do seu nome, que é digno de exaltar. Declaremos para os povos seu amor e majestade. Dai-lhe glória, adorai a Jesus o Rei. Dai-lhe glória, dai-lhe glória, dai-lhe glória, adorai a Jesus o Rei. Dai-lhe glória, dai-lhe glória, dai-lhe glória, adorai a Jesus o Rei. A Jesus o Rei. Te aplaudimos mais forte para Ele. Digno. Toda honra e toda glória a Ti, Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor.
fidelidade. A tua igreja te adora. Sim, te adoramos. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Te adoramos. Quem sou eu para que o grande rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Mesmo sendo um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Aleluia. Deus é bom, podemos louvá-lo de coração, com liberdade, com alegria. Você nessa manhã também pode entrar em contato conosco, mandando uma mensagem, pedindo oração, contando um testemunho, né? Entre em contato pelos canais que nós temos de comunicação e você pode estar aí manifestando a alegria daquilo que Deus fez em ti. E se você ainda está buscando algo de Deus, compartilhe conosco, vamos estar orando juntos pela tua vida e também pelas tuas
necessidades. Acompanhe as outras programações online que nós temos aqui na Igreja Evangélica Encontros de Fé, por todos os nossos canais, Facebook, Instagram e YouTube, né? E qualquer dúvida você pode entrar no nosso site da Igreja Evangélica Encontros de Fé e tem todas as nossas programações ali também, os nossos comunicados oficiais para todo o ministério e também para toda a comunidade. Numa manhã como essa também você pode com liberalidade contribuir, fazendo isso com alegria, fazendo isso com aquilo que o Senhor já te alcançou, sabendo que Ele é Deus de toda boa dádiva e de todo dom perfeito, que Ele cuida de nós. Então, quando contribuímos, quando ofertamos, o que nós fazemos é, com o coração, agradecer por tudo aquilo que Deus tem nos alcançado. Você tem nossos canais de contribuição também, você faça isso com alegria, porque semeamos juntos o Evangelho, colhemos juntos vidas, né, e as contribuições têm sido fundamentais para que todo o ministério, toda a Igreja Evangélica Encontros de Fé mantenha-se ativa, anunciando o Evangelho e abençoando cada vez mais pessoas. E você é participante conosco, que Deus siga aumentando as tuas quantidades de semente, aumentando a quantidade de colheita, sempre havendo suprimento nos teus celeiros. Que Deus te abençoe em nome de Jesus por isso também. Amém? Essa manhã quero trabalhar uma palavra em João no capítulo 17. É um texto que mexe sempre com o nosso coração quando lemos, pois há uma revelação de Cristo aqui maravilhosa. Ele está terminando a nova aliança no seu corpo, no seu sangue, isso é, a ceia, a última ceia, a ceia da Páscoa, onde Jesus Cristo está caminhando para o Gólgota, está caminhando para a sua obra de consumação na cruz, onde definitivamente ali Ele nos compra com o seu sangue e nos tira da lei do pecado e da morte e nos coloca na lei do Espírito e da vida. Aqui em João 17, Jesus está no seu caminho, né, ao Getsemane, já anunciou, né, em João 13, 14, 15 e 16, a Santa Ceia, a sua instituição, os seus últimos ensinamentos. No João 13, institui a questão de lavar os pés uns dos outros, aonde nós devemos realmente ter e manter um coração humilde ao longo de toda a nossa caminhada da vida cristã. Bem interessante, um jovem esses dias esteve conversando conosco e ele disse: eu achei que eu era convertido um dia por Cristo e eu permanecia convertido. Não, o caminho da conversão é um caminho diário. A salvação é algo imediato que Deus faz em tua vida. A regeneração, a justificação, tudo isso Deus efetua em momento imediato na tua vida. Depois o Espírito te conduz ao batismo e você te conduz à vida na igreja. E esse caminho da conversão, onde nós vamos fazer morrer a nossa natureza terrena, diariamente, dia após dia, tomamos a cruz, seguimos a Cristo. Muitas pessoas, quando veem isso, né, tomar a cruz, entendem como algo negativo, pesado, complicado. Mas, se tivermos o correto alimento, palavra de Deus, a correta comunhão, oração com Deus e a correta comunhão de amizade, respeito e companheirismo e fraternidade com os nossos irmãos e irmãs na igreja, o que vai acontecer é que o Espírito Santo de Deus trabalha esta palavra, vivifica em nossos corações e vai moldando, como um oleiro molda o barro, moldando cada um de nós para que sejamos feitos um vaso de honra nas mãos do Senhor para sermos usados de acordo com a sua bendita e maravilhosa vontade. E João é importante porque João traz uma revelação de Cristo bem profunda e nos abre os olhos para questões extremamente importantes para a vida cristã, para a prática. Nesse final de semana estamos em todas as congregações do ministério participando da ceia. O pastor Isaías vai ministrar ainda hoje o culto da ceia online, né? E nessa manhã nós vamos trazer uma palavra que nos aproxima da ceia, uma palavra que nos aproxima de coração a Cristo, e sabendo que Jesus nos ama e tem o melhor para nós. E esse texto dá um testemunho do que realmente Jesus pensa de nós e do que Ele tem para nós. Por isso é importante nós lermos, principalmente no final de semana de Santa Ceia, com muita alegria e com fé renovada em nossos corações. João 17, versículo 1 em diante, diz assim: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho,
para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Bem, se nós queremos saber o que é a vida eterna é conhecer a Cristo. Porque ao conhecer a Cristo, aquilo que te impedia de desfrutar de comunhão eterna com Deus é removido. Por isso que o texto é tão importante nós lermos os evangelhos e depois nós continuarmos lendo até o fim, até Apocalipse, e depois que fizermos essa primeira leitura do Novo Testamento, iniciarmos uma leitura completa da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Para que possamos deixar que o Espírito trabalhe nossa mente e nosso coração na direção de Deus e revele o conhecimento desta salvação. E desse tão grande benefício, né? Domingo passado nós falamos de Salmo 103, de que nós não podemos nos esquecer de nenhum dos benefícios do Senhor, e o maior de todos os benefícios é que Ele perdoa todas as nossas iniquidades. Então, o que nos impedia de conhecer a Cristo, de conhecer a vida eterna, de conhecer a Deus, é removido, por causa da obra que Ele realizou na face da terra, vertendo o seu sangue por nós na cruz, morrendo, ressuscitando, sendo assunto aos céus e derramado do seu Espírito. Agora nós vivemos numa condição em que desfrutamos desse texto, em que podemos testemunhar e testificar com nossa vida e com as nossas atitudes e palavras que verdadeiramente estamos salvos, não porque merecemos, mas porque Ele morreu por nós. Porque Ele morreu em nosso lugar. Porque Ele nos deu a sua vida e seu Espírito testifica em nosso coração que somos filhos de Deus. Não por méritos pessoais, mas porque Ele fez isso por nós. E nos alcançou este conhecer de Deus. E hoje a melhor forma de você conhecer a Jesus Cristo é lendo a palavra de Deus, pois esta é verdadeiramente sua palavra e nela está revelada a sua vida e o Espírito Santo usa para que nós possamos ser transformados. E aqui Jesus define a vida eterna. A vida eterna é que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Pois Ele foi o único enviado dos céus, da parte de Deus, para anunciar as boas novas de perdão de pecados, de cura aos enfermos, de libertação aos cativos, de uma transformação completa da vida da pessoa num novo nascimento, onde as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Essa vida eterna, nesse momento, nós desfrutamos da comunhão com o Espírito Santo e desfrutamos da comunhão com Deus. Óbvio, ainda estamos nesse mundo e aqui Jesus vai mostrar exatamente como essa vida eterna já está presente em nós, mas ainda há um tempo de vida a ser vivido na face desta terra, e na face desta terra nós temos uma missão bem clara: anunciar a Jesus Cristo, único e suficiente Salvador. Olha o que Jesus diz no versículo 4: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Jesus está aqui deixando bem claro para os seus discípulos de que Ele é eterno, de que a sua vida na face da terra vai chegar a um fim, mas esse fim é um fim proveitoso para nós, pois o que Ele estava fazendo era nos resgatar, nos comprar novamente das mãos das trevas, das mãos do diabo, nos comprar de toda a lei do pecado e da morte e nos transportar, nos colocar em outra realidade, nos posicionar ao lado dEle eternamente. E desta posição, nem o diabo, nem a terra, nem os céus, ninguém pode nos tirar. Pois Deus nos colocou ali e é impossível que Deus minta em suas promessas, e a maior delas é nos dar vida eterna. Ele ainda diz no versículo 6, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus,
tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Fazer a obra de Deus é verdadeiramente isso, é crer que Deus Pai enviou o seu Filho unigênito à face da terra, porque Ele nos ama, para nos perdoar os pecados e nos dar acesso a Ele e desfrutarmos da comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Esta comunhão, ela é ininterrupta e ela é feita pela fé. Não por algo que eu possa produzir ou que você possa produzir, mas por algo que Deus já realizou, tendo enviado o seu Filho na face desta terra, para aqui na terra, onde nós vivemos, possamos ter comunhão com Deus no momento inicial, no período da nossa vida, mas no momento eterno em que Deus já tem preparado para nós e Jesus. Por isso que é importante você ler João 13, 14, 15, 16, depois quando você vem para João 17, você começa a se lembrar que Jesus disse em João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, mas eu vou preparar lugar para vocês, para que aonde eu esteja, todos vocês também venham morar comigo. E isso os discípulos nesse momento já estão crendo, óbvio, tinham algumas das suas dificuldades, a gente vai ver na sequência, a gente vê que mesmo os apóstolos, eles passavam por dificuldades, eles tinham entendimentos muitas vezes não completos da coisa, como estava acontecendo naquele momento, mas é exatamente isso que acontece conosco. Muitas das coisas que Deus faz, num determinado momento da nossa vida, nós não entendemos, mas Deus ele enxerga o amanhã e enxerga todo o porvir. E a nossa parte no dia de hoje é ser grato por tudo aquilo que Ele já fez no passado e estar alegre e com aquela ansiedade boa, aquela expectativa de uma coisa boa daquilo que Deus vai fazer. Porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. O versículo 9 começa a mostrar qual é a nossa relação em que Cristo está indo agora a partir para os céus e depois vai derramar o seu Espírito, e qual é a nossa relação hoje na nossa vida. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Veja, como pode um vaso de barro como nós glorificar a Deus? Bom, a palavra deixa bem claro que Deus prepara esse vaso de barro como um vaso de honra para a sua própria glória, para depositar nele do seu espírito, da sua vida, para que através de nós, pelo poder que opera em nós, pelo seu Espírito que habita em nós, o Evangelho seja anunciado a pessoas que não conheçam. Que você tenha uma transformação de vida que impacte as outras pessoas. Que esta palavra poderosa, que é a palavra de Deus, impacte a tua vida e transforme teu pensar, teu agir. Que o Evangelho, que é o poder de Deus manifestado em justiça, e em graça, e em paz, e em vida, caia sobre as pessoas e essas pessoas sejam totalmente modificadas e elas passem a ser gratas a Deus e a viver uma vida justa, santa e piedosa diante de Deus e cultuando a Ele como Deus. A melhor forma que nós temos de agradecer a Deus e de cultuar a Deus é realmente nos apresentar diante dEle crendo que Ele é Deus, e crendo que Ele tem o melhor para cada um de nós. Por isso que Salmo 103 é tão interessante. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Aqui Jesus está dizendo que é por eles que eu rogo, por nós.
Essa oração aqui, ela é permanente, o seu efeito é contínuo, nos alcança, orando por nós, porque Ele está agora se dirigindo aos céus, mas nós já estamos aqui na condição de sermos abençoados por Ele todos os dias. Já não estou no mundo, no versículo 11, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura, que Judas já estava se organizando com os soldados para vir prender Jesus no Getsemane, e já estava completamente fora da aliança, não participou da nova aliança no corpo de Cristo e no sangue de Cristo, estava fora, excluído, já sendo preparado para o destino eterno de perdição para a vida dele. Mas a nossa parte é dentro da aliança, e a nossa parte é com o nome de Cristo, que nos protege, nos guarda e nos livra do mal. A nossa parte é com o propósito de Deus na face da terra, em que vai nos conduzir na face desta terra em vitória e vai nos dar a vida eterna. A nossa parte é que a Escritura vai se cumprir para nós debaixo da aliança, e a aliança é de bênção e de proteção. Por que o nome de Jesus Cristo tem que ser glorificado? Sim, eu vou ler contigo um texto que eu já separei aqui, Filipenses no capítulo 2, diz no versículo 9, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Isto é, quando nós prestamos culto a Deus, dando glória, honra e majestade a Cristo por tudo aquilo que Ele fez, nós estamos glorificando a Deus na face da terra, quando nós, com nossas atitudes, palavras, intenções do coração e pensamentos, agimos para glorificar a Deus. O que acontece conosco é que nós cumprimos o propósito que está previsto para nós. Muitas pessoas não entendem qual é o propósito da sua vida. É porque elas ainda não conhecem a Jesus Cristo. Porque ao conhecer a Jesus Cristo, fica claro qual é o propósito de Deus conosco. Em que um Deus que nos ama a tal ponto de entregar o seu Filho para remover todas as barreiras que nos impediam de ter comunhão com o Pai. O propósito de Deus revelado faz com que o coração do homem se assente e tenha paz, e tenha esperança, porque mesmo vivendo na terra, o nome do Senhor Jesus Cristo, a sua aliança está sobre nós e nos guarda e nos livra de todo mal. Versículo 13, ele vai deixando mais claro isso, mas agora vou para junto de ti, isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. E eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Jesus, quando chega diante de Pilatos, Pilatos pergunta para ele se ele é rei, e Jesus diz, tu está dizendo que eu sou rei, mas o que tu está fazendo aqui, o que tu é? Jesus diz, eu vim para dar testemunho acerca da verdade. E Pilatos pergunta, o que é a verdade? Então, o mundo, ele tem muitas verdades, porque a hora que uma falha se agarra em outra, essa falha se agarra em outra, o mundo tem muitos sistemas, ele fica jogando de um lado para o outro, tentando se manter ou não submergir em si mesmo. Mas a palavra de Deus deixa bem claro que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus Pai se não for através dele. Porque para chegar no Pai é necessário que teus pecados tenham sido removidos. A palavra de Deus não muda a verdade, ela é única, é Cristo. A verdade não é uma definição de um dicionário, é uma pessoa que se revela a nós, é Jesus Cristo. A verdade é algo que transforma o nosso coração de fora para dentro, porque a verdade não está em nós, mas ela é implantada em nós quando o reino de Deus se acerca de nós e o Espírito Santo vem sobre a nossa vida, ele nos conduz à verdade e nos consola o coração com a
verdade. E conhecemos a verdade e somos livres de todas as outras mentiras que tentam assediar a nossa mente e o nosso coração. É por isso que, quando nos aproximamos de Jesus, verdadeiramente a nossa identidade pessoal, ela se estabelece e o nosso coração se fortalece nas verdades bíblicas. Pois há firme fundamento para estabelecer a nossa vida, e aí a palavra de Deus mesmo diz, Jesus ensinando em Mateus, no capítulo 7, diz que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é comparado com um construtor ideal, um construtor correto, um construtor que toma cuidado com o alicerce, com a base, com a estrutura e constrói a sua vida sobre a rocha. Uma rocha que mesmo que venha dificuldades do mundo, mesmo que venha tempestades, mesmo que venha dificuldades, mesmo que o diabo tente vir contra, não se abala. Por quê? Porque está estabelecida na rocha, está debaixo do nome do Senhor, está debaixo da aliança, não há como ser removido da sua estrutura. Por isso, agindo o Senhor, quem impedirá? E aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, eles estão estabelecidos sobre uma rocha que não se abala, resiste, vence, não por si mesmo e não por méritos pessoais, mas confiando naquele que tudo pode, né, em Cristo Jesus agindo em nós. Eu lhes tenho dado a tua palavra, no 14, o mundo os odiou. Há sempre uma complicada relação, porque o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz, lá em Gênesis, que Deus, quando criou todas as coisas boas. Veja, o mundo em si criado, a criação de Deus é maravilhosa. Mas entrou nesta criação algo que não era o plano original, em que Deus queria ter comunhão conosco, mas Adão e Eva, eles imediatamente, eles rejeitam essa comunhão. Entra o pecado. Entrando o pecado, entra uma outra estrutura em que o mundo passa a ter também um sistema em que o diabo tem acesso às coisas. E é por isso que eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque realmente verdade e mentira são coisas completamente opostas e antagônicas, e a verdade não está no ser humano, ela é implantada em Cristo, por isso que Jesus Cristo veio dos céus revelar a verdade e anunciar as boas novas, para que todo aquele que vendo crer nessas boas novas, receba perdão dos seus pecados e receba também a vida eterna. No 15, esse sim é importantíssimo para nós, não peço que os tire do mundo, e sim que os livre do mal. Deus, Ele quer que nós vivamos o nosso tempo de vida aqui na face da terra. E nós, quando cumprirmos o propósito dEle na face da terra, aí sim nós morremos. Então todo aquele que crê em Cristo, ele tem o chamado para viver de acordo com Cristo, para ser discípulo do Senhor, e ele cumpre o seu propósito na face da terra, e quando cumpre o seu propósito na face da terra, ele morre. Por quê? Porque a vida não é toda aqui, a vida aqui ela é transitória, ela é fugaz, murcha-se a erva, se seca-se a flor, acaba, ela se envelhece, ela se enruga, ela se acaba, a nossa vida, ela aqui ela é totalmente transitória, mas louvado seja Deus. Porque Jesus Cristo mesmo disse em João capítulo 11 que aquele que em mim, ainda que morra, viverá eternamente. E aqui está escrito que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo a quem tu enviaste. E quem crê em Cristo tem vida eterna. E quem afirma isso não sou eu creio nisso. Quem afirma isso não é mero homem, é Jesus. E quem testifica isso é o próprio Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o Deus Espírito Santo que habita em nós testifica. Sim, Jesus Cristo já preparou morada para todos aqueles que creem. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Veja, Pilatos ficou assim meio perplexo. Jesus disse, mas o meu reino não é desse mundo. Porque se meu reino fosse desse mundo, isso aqui não ia estar acontecendo. Mas quando o meu reino vier definitivamente, todas as coisas serão colocadas em ordem debaixo dos meus pés. Pois Jesus disse, no versículo 1,
tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne. Num determinado momento da história, ainda futuro, a Bíblia afirma e deixa bem claro que Jesus Cristo vai realmente voltar. Não volta como um menino. Volta como leão da tribo de Judá. Não volta mais como uma pessoa que teve que passar por todas as dificuldades que nós passamos. Não, volta como Senhor dos senhores, Rei dos reis. Volta para definitivamente colocar todas as coisas debaixo dos seus pés. E no tempo em que nós vivemos e aguardamos e confiamos nisso, por isso, confiamos e Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nesse período de tempo, nós vivemos de acordo com a palavra de Deus pela fé em Cristo. Eles não são do mundo, nós não somos do mundo, nós usamos as coisas boas do mundo, todas elas que convêm para nós, em Cristo nós usamos todas elas, as que não convêm, nós não usamos. Por quê? Porque o nosso objetivo maior é cultuar a Cristo e glorificá-lo na face da terra. Por quê? Porque não somos do mundo, porque o mundo passa com as suas concupiscências, mas a palavra do Senhor jamais passará. E o versículo 17, que é extremamente importante para nós: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Evangelho de João começa de forma maravilhosa. E é dessa forma que eu quero encerrar, lendo contigo. Domingo de manhã é importante, principalmente porque vamos participar da ceia ao longo do dia. O pastor Isaías vai estar ministrando à noite a Santa Ceia ao vivo para a tua vida, para a tua casa. João 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E é por isso que Jesus Cristo aqui diz, tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Como é bom ler a palavra de Deus, e como é bom ser renovado em alegria e esperança. Pois, por maiores que você esteja enfrentando nesse dia, dificuldades, por mais circunstâncias adversas que você esteja, Deus está contigo. E Ele é a solução, e Ele é o socorro bem presente para qualquer situação. E veja, se nós estamos em Cristo, cremos nele, e o Espírito Santo testifica em nosso coração que somos filhos de Deus, nós estamos já desfrutando da vida eterna. E aí sim desfrutamos dos seus benefícios. E assim desfrutamos da comunhão com o Espírito Santo.
E o nome do Senhor Jesus Cristo, debaixo da nova aliança, no seu sangue e no seu corpo, nos guardam e nos livram de todo o mal, pois essa foi a oração que Ele fez por nós. E também debaixo dessa aliança está bem claro que não pertencemos ao mundo, mas pertencemos ao reino de Deus, e de que esta palavra que é a verdade, diariamente nos santifica e nos aproxima de Deus. E nessa manhã a graça e a unção de Cristo seja sobre ti. Gostaria de te convidar a orar agora, crendo, porque maior que seja a dificuldade, maiores são as promessas de Deus. Por maior que seja o nome ou a circunstância que você esteja, maior é o nome de Jesus Cristo. E diante de Jesus Cristo, todo joelho se dobra, toda língua confessa que somente Ele é o Senhor. Pai, nessa manhã nós reconhecemos o Teu governo e Tua autoridade sobre nós. Nós reconhecemos, Senhor Jesus, que Tu realmente é o único e suficiente Salvador. E não há outro nome dado entre os nomes dos homens pelos quais podemos ser salvos. É o Teu nome, Jesus. É a Tua obra na cruz. É a Tua morte, a Tua ressurreição, o Teu sangue vertido. É a nova aliança no Teu corpo, no Teu sangue, que nos dão confiança de nos aproximarmos de Ti. Por isso, nessa manhã nós oramos, Senhor, crendo pelo Teu Espírito, que testifica em nosso coração de que Tu estás vivo e poderoso e agindo em nossas orações, porque ao nos aproximarmos de Ti, crendo, Tu também alcança as pessoas nas suas necessidades. Nesta hora nós oramos, Senhor, rompendo cadeias e quebrando grilhões, aquilo que prende e que ata as pessoas, nós repreendemos em o nome de Jesus. Toda força maligna, todo espírito imundo caia por terra e solte as vidas em o nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, por aqueles que estão enfermos, pedindo que a Tua mão se estenda, Deus, e que Tu acrescente sobre eles anos de vida, saúde e paz. E para aquele, Senhor, que está buscando a resposta, revela, Deus, pela Tua palavra, a verdade. Revela, Espírito Santo, pela Tua palavra, a verdade. Sopra das Tuas bênçãos sobre esta pessoa, para que ela tenha paz e esperança. Nós abençoamos nessa manhã a Tua casa, a Tua vida, o Teu trabalho, que haja alegria e fé e esperança renovada em Teu coração e no Teu dia a dia. Nós fazemos tudo isso para glorificar a Jesus Cristo. E orando no nome dEle, em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, nós Te abençoamos nessa manhã, em o nome de Jesus. Siga conosco acompanhando as nossas mensagens, siga acompanhando todas as programações do ministério. Hoje à noite, o pastor Isaías vai estar celebrando Santa Ceia online com todos vocês. Que Deus siga cuidando da tua vida, pois estamos debaixo dessa aliança e debaixo desse nome maravilhoso, e Ele tem autoridade sobre toda a carne. Por isso, uma vez que Cristo nos abençoa, ninguém tem poder para remover essa bênção. Então nós Te abençoamos nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Fique em paz e vamos servir a Deus de coração todos os dias, até a consumação do século. Paz a todos nesse dia. Uma melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Podemos nos alegrar nisso. Aleluia. Aleluia. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome
em sua família. O seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Nos alegramos na tua presença, Senhor. Levantamos as mãos aos céus a ti nesta noite. Obrigado porque fomos resgatados por ti. Somos comprados pelo teu sangue, livres para te adorar.